Vamos de diário de trade, vamos ver o que foi que aconteceu no dólar e no índice hoje. Vamos começar aqui pelo dólar, tentar entender os movimentos. Para quem não viu o vídeo passado, eu disse que sempre começa olhando o gráfico diário. Então vamos ver o que a gente estava trabalhando. No dólar eu estava trabalhando com o espelhamento desse candle 52. Para quem não viu o vídeo passado, porque ele meio que acumulou nessa região e esse daqui foi o último candle negativo feito, né? E o 53 ficou aqui dentro, então com o rompimento desse candle para cima eu trabalhei com espelhamento. E hoje a gente já viu aqui logo de cara, na verdade ontem, né? Ele cumpriu o terceiro alvo de Fibo desse espelhamento aqui. Então vamos ver o que foi que aconteceu nos 120 minutos. Nos 120 minutos a gente ontem cumpriu essa região de terceiro alvo e hoje meio que o mercado ele realizou uma parte desse ganho. Então hoje a gente já deu para ver que ele caiu o mercado, né? 60 minutos a mesma coisa e vamos de 5 minutos. Aqui a gente vê que o mercado ele abriu dentro de ele fez na verdade uma espécie de ombro, cabeça, ombro. Um ombro esquerdo, cabeça e o ombro direito. Na perda da mínima aqui acionaria uma venda. Porém nessa hora aqui eu vi esse ponto de venda, a perca aqui da perda do candle 5. Cadê o triângulozinho? Porém eu hesitei porque 11 horas, 9h30 ia sair notícia. E aqui era 9h20, então eu meio que hesitei nesse ponto. Era um ponto que eu pensei, não, eu prefiro perder essa oportunidade aqui do que arriscar, vai que ele volte tudo na minha cara, né? Dependendo de como fosse a notícia. Então, mas aqui era um ponto bem claro de venda, tinha esse ombro, cabeça, ombro. Aqui ele fez esse impulso, correção, alinhado com as médias, tudo alinhado, tudo muito bem simples, detalhado. E com esses seguintes alvos, eu poderia estar trabalhando com espelhamento dessa pernada, no caso aqui essa cabeça, né, para baixo, e ele me daria de alvo, indo até o terceiro alvo, 34 pontos. E foi onde o mercado ele meio que cravou o seu último alvo, como a gente está vendo aqui. Logo em seguida, ele fez esse novo pullback, certo? E aqui nessa região, a perda do 9 me permitiu fazer uma nova entrada com stop nessa região com o intuito de buscar esses alvos. Mas por algum motivo, eu não lembro qual, eu acabei saindo no 0 a 0. Sim, eu lembrei. Porque o índice, eu confio um pouco em correlação, estava muito descorrelacionado os dois. Os dois, na verdade, estavam correlacionados positivamente e isso acabou me atrapalhando. Então eu meio que perdi uma certa confiança nesse ponto. Então eu acabei, depois que o mercado ele andou, eu entrei aqui na perda desse candle 9, certo? Ele chegou a andar aqui. Só que quando ele chegou aqui, depois meio que voltou, chegou a andar aqui, deixa eu ver aqui, chegou a andar uns 4 pontos, meu stop estava aqui, eu resolvi botar aqui no 0 a 0 e ele acabou me stopando. Mas foi um erro meu, um erro operacional mesmo, uma falta de confiança. Depois desse momento, ele começou a acumular aqui dentro dessa região. A gente viu que ele batia na média, não conseguia voltar, aí ficou trabalhando entre a média de 20 e a média de 9. O que a gente chama de tem um nomezinho, eu esqueci, depois quando eu lembrar eu falo. Só que dentro dos 10 minutos a gente vê que ele ficou trabalhando dentro desse candle 4. Tá vendo? Ó? Ele não conseguiu romper esse candle 4, ele violava para baixo, para cima, só que ele não conseguiu romper essa região desse candle 4. Quando ele deixou esse candle 12, ele meio que nos 5 minutos ele deixou um ponto de entrada interessante, que era justamente aqui esse candle 24, onde ele deixou alinhado isso aqui, e nesse horário, que era 11 horas, ia sair uma notícia também, e eu acabei tomando essa posição. Então eu acabei fazendo alguns pontos aqui nessa venda aqui também. E depois o que foi que aconteceu? O mercado, ele novamente, inclusive eu tinha observado até isso aqui, eu estava conversando com os meus amigos ali na hora. Ó, o mercado ele fez até um desenho bem simétrico aqui, ó. Força, pá, força, pá, força, pá, força, pá. E aqui novamente ele acumulou. E aqui nessa acumulação, eu vi que estava pendente ainda um alvo e eu busquei algumas vendas aqui nessa região. E essa região, nessa insistência de vender aqui, eu acabei sendo estopado durante o dia, né? Eu tomei, eu acho que 2 stops aqui, se eu não me engano, dentro dessa região, acreditando que ele fosse cair. Depois ele foi lá buscar o seu alvo, o terceiro alvo de Fibo, porém
depois que ele fez essa presepada aqui, né? Mas paciência, a gente só pode controlar aquilo que a gente o que a gente perde, né? Mas aqui eu acredito que sim, que foi um erro meu, mas ao mesmo tempo estava dentro do operacional, eu fiz o que tinha que ser feito, pronto, acabou. E aqui na parte da tarde ele meio que ficou acumulando aqui dentro desse range, como a gente vê, dentro dessa região aqui, ó. E agora ele meio que tomou uma posição, começou uma nova direção. Então aqui a gente podia trabalhar com esses alvos aqui, ó. Ele acabou lá de... Eu vou tirar esse alvo aqui porque para deixar o gráfico mais limpo. Acabou de cravar o primeiro alvo desse espelhamento. Aqui ele daria um ponto de entrada nessa região, ó, o preço trabalhando acima das duas médias. Fez um pullback, entrada nessa região aqui com stop aqui, stop barato, 4, 5 pontos no máximo, com o próximo objetivo aqui nessa região de máximo. Então praticamente 1 para 1, né? E como ele rompeu aqui me autorizaria uma outra entrada, que aqui, ó, quase 10 pontos, arriscando 4 pontos. Então bem interessante. Já dentro do índice a gente vê o que? O índice hoje eu achei um pouco bagunçado. Vamos olhar aqui o gráfico diário, certo? O gráfico diário a gente tinha feito o espelhamento desse candle 40, né? Com esses alvos aqui. Ontem a gente conseguiu alcançar o alvo de 100%, que é onde normalmente o índice vai. E ele busca seus alvos. Obviamente ele pode descer muito mais do que isso, mas a gente sabe que dentro do alvo de 100% existe uma resistência maior. No gráfico diário o preço ele encontrou a média de 20, ou seja, encontrou uma resistência, um suporte na verdade, e a gente vai ver o que foi que aconteceu nos 120 minutos. 120 minutos, ontem o mercado ele estava trabalhando, antes de ontem na verdade, ele estava trabalhando aqui dentro dessa região bem feia. Ontem ele conseguiu romper, mas não foi muito longe além disso, né? Mas hoje ele meio que deu uma andada. Vamos ver se a gente tem algum alvo de ontem que ele foi buscar hoje. Não. Eu acredito que não, talvez. Vamos ver que essa pernadazinha aqui tava muito feio, né? Enfim, indo para os 5 minutos hoje, o que foi que a gente viu? O índice ele tentou, ele abriu aqui testando essa região de fundo, desse fundo aqui de ontem. Porém ele não teve êxito em continuar esse movimento de baixo, então ele deu um impulso, correção, e aqui me autorizaria uma compra na máxima desse candle 4. As médias favoráveis, porém aqui ainda é uma região um pouco perigosa. O ideal seria que ele estivesse trabalhando aqui já em cima desses preços, ou da média. Vamos ver se ele buscou algum alvo de espelhamento, provavelmente sim. Cumpriu lá o seu primeiro alvo. E aqui ele caiu em linha, praticamente em linha reta. Isso pelo menos nos segundos 5 minutos. Se a gente colocar nos 2 minutos, a gente vai ver que ele mostrou, sinais de fraqueza. Ó, que ele fez esse último pullback aqui, só que ele não conseguiu dar continuidade. Então a partir do momento onde ele não deu continuidade a esse movimento, ele fez um novo pullback aqui, já alinhado com as médias, trabalhando abaixo da média, e daqui foi só ladeira abaixo, e ele caiu em linha reta. Então, para quem operou o índice hoje, conseguiu pegar essa venda, entender esse comportamento aqui, botou uma grana legal no bolso. A gente pode usar como alvo o espelhamento disso aqui, ele cumpriu lá o seu alvo de 100%. Voltando para o gráfico de 5 minutos, a gente não viu uma entrada tão clara, mas nos 2 minutos ficou mais fácil. Aí depois ele ficou bagunçado aqui o índice, meio que ficou uma moeção de carne moída aqui dentro, né? É que ficou um pouco difícil de se operar, pelo menos de acordo com a minha visão de mercado. E foi isso, gente, a minha visão de mercado de hoje, o meu diário. Eu queria saber como é que vocês saíram hoje, foram bem, se tiveram alguma dificuldade, se bateram a meta ou não. Hoje eu tomei na cabeça. O dólar ele meio que judiou um pouco comigo, principalmente aqui nesse ponto aqui. Esse aqui foi onde eu fiquei insistindo numa venda que não evoluiu. Mas é isso aí, faz parte, né? A gente só precisa controlar o quanto a gente perde. O que a gente ganha a gente pode recuperar depois. Pois fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Valeu, falou, fui!